Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Multimídia. Nessa aula sobre demanda 10, iremos ver mais um tópico especial relacionado a sistemas multimídia, que é a aplicação em si que a gente estava discutindo nas aulas anteriores. Como é que a gente pode, depois de desenvolver um sistema, o que é que pode ser feito de estudo, né, por exemplo, experimental. Bom, nas aulas anteriores a gente viu que é possível desenvolver um sistema usando os mais conhecimentos, as estruturas mais básicas de um sistema, né? Por exemplo, imagem, vídeo, animação. A gente mostrou um exemplo de um jogo, e esse jogo em si tem um propósito, ele cobre um problema, ele envolve elementos da cultura pop, tudo que a gente vai ver na disciplina, na parte teórica e também na parte prática. E aí essas aulas especiais são exatamente para nortear vocês, caso, por exemplo, você desenvolva um sistema multimídia e em seguida quer resolver um problema, ou até mesmo, na verdade, todo sistema em si que a gente está propondo resolve um problema, mas em si a gente quer, por exemplo, fazer um estudo científico e até mesmo comprovar algo sobre o que você quer investigar. Por exemplo, se você quer perceber se monta um curso de motivação, e aí esse curso envolve essas multimídias, o uso de hiperlinks, né, de imagem, enfim. Você percebe até mesmo a captação do aluno relacionada ao material instrucional que você produz. E aí os jogos também são tipos de formas também de sistemas. E aí o que pode ser feito? Através de estudos científicos. E que estudos podem ser esses? Isso envolve outros campos, né, nesse caso. A gente vai ver hoje um tipo deles. Nessa última parte, a gente vai falar da parte de aplicação, de validação de sistemas multimídias. Quando a gente está desenvolvendo um sistema, ele tem um propósito. A gente quer resolver um problema com ele. Então, pode ser um problema de ordem social, ou pode ser um problema de ordem econômica, para gente quer melhorar o desempenho. Então, como é que a gente encontra validade? Geralmente, as validades em si, em experimentos da área da computação, quer dizer, em estudos da área da computação, a gente envolve um processo experimental. O que significa dizer? Que a gente aplica o nosso sistema multimídia como se fosse um grupo com grupos de pessoas. Nesse caso, com usuários que vão usar exatamente o seu sistema final. Então, eu vou ter exatamente esses dois públicos, um público, na verdade, sendo aplicados, e a gente vai verificar se a ferramenta consegue estimular algo, ou alguma habilidade, ou até mesmo a questão de encorajamento, ou até mesmo relacionado à forma de usabilidade, ou a forma agradável que as telas ou o sistema em si que proporciona, certo? Por exemplo, se uma campanha publicitária ela consegue exatamente atingir o público. Então, são estudos que podem ser feitos. Podem ser feitos. E aí, o que é que deve ser feito em si na prática? Quando a gente quer exatamente verificar a validade do sistema, a gente precisa usar processos experimentais, que envolvem da parte, talvez se vocês aprenderem em metodologia científica, talvez, ou não, mas é interessante reforçar essas dinâmicas para que vocês consigam replicar esses estudos também nos projetos, até mesmo nos trabalhos de conclusão de curso de vocês. Bom, então, na validade aqui, a gente vai falar exatamente de um estudo que pode ser feito, a gente vai avaliar o desempenho das crianças para o jogo. Por exemplo, será que o jogo consegue realmente estimular a habilidade de leitura? Ou até mesmo predizer se o aluno vai ter exatamente o distúrbio ou até mesmo a dificuldade da leitura? Então, essa pergunta pode ser respondida através de um processo experimental. Como assim? A gente pode aplicar a ferramenta, por exemplo, no caso do jogo, a um grupo de controle e um grupo experimental. É como se fosse um experimento, propriamente dito, em laboratório. Só que nesse caso, a gente, ao invés de usar ratos, a gente usa, pode soar um pouco pesado, né? Ao invés de usar ratos, a gente usa humanos. Só que nesse caso, a gente tem a questão dos direitos do comitê de ética, por exemplo, a gente vai aplicar exatamente experimentos. E aí, o que pode ser feito? Geralmente, um grupo de controle, para você ter exatamente a situação do mundo real, sem intervenção, e um grupo experimental quando você quer exatamente estimular aquela habilidade. Então, você vai dividir os dois grupos, né? Por exemplo, um grupo, uma amostra de usuários, em dois grupos. Um chamado grupo de controle, que não tem intervenção, e um grupo experimental que tem intervenção do método que você está aplicando, que é justamente o sistema multimídia. Uma vez definido isso, esses dois grupos têm que ser homogêneos, ou seja, não pode ter muitos sujeitos habilidosos em um e o outro não. No caso aqui, como o jogo em si ele quer distinguir dois grupos, a divisão foi de forma
intencional. Ou seja, nesse estudo aqui é um pouco diferente do que vocês poderiam fazer na prática. Na prática, em si, geralmente, os sistemas multimídia são desenvolvidos da área da educação e que geralmente querem estimular uma habilidade, estimular. E aí, para estimular, a gente precisa verificar, ou seja, avaliar essa habilidade. E para avaliar, a gente usa mensurações, que seja exatamente, que seria, pode ser o score, que é a teoria clássica dos testes, e a gente viu também exatamente o score gerado pela TCT, pela teoria de Spatial Weight, que ele gera exatamente uma escala de uma teoria psicométrica. Então, eu posso também verificar isso, e aí eu posso ver se realmente ele, uma prática, se o sistema ele consegue estimular exatamente isso. Se for apenas um sistema de diagnóstico, ou seja, de rastreio, a gente não precisa fazer estímulos, é só aplicar o teste. E o teste está embutido dentro de um sistema. E aí, nesse caso aqui, nesse estudo que a gente fez, exatamente com crianças, ele foi dividido de forma intencional, ou seja, um grupo clínico e um grupo escolar. Nesse caso, o grupo clínico, ele tem exatamente diagnóstico com crianças que têm dislexia, ou seja, ele já tem certas dificuldades de leitura, então foi intencional mesmo. Já o grupo escolar, ele não tinha nenhum distúrbio de dislexia e também não tinha problemas de leitura. E a intenção é exatamente essa, porque no exemplo que a gente estava falando, o problema era rastrear essas crianças, ou seja, uma ferramenta que permitisse rastrear essas habilidades. Não significa dizer que o fato dela ter uma habilidade baixa significa dizer que ela tem um distúrbio, mas pode ter indícios que sim, porque na literatura reforça exatamente isso. Então, você observar aqui que está em verde é o grupo escolar e o que está em vermelho é o grupo clínico. O que significa dizer que você percebe através do box plot, que é um grafo que você consegue observar como se fosse parecido um grafo de barras, porém ele tem uma intervenção aqui, uma interação no intervalo do menor valor até o máximo valor. E você percebe que tem alguns pontos aqui que se chama-se outlines, que seria justamente muitos pontos fora da curva, ou seja, tem alunos que estão muito abaixo da média esperada. Assim como você percebe que esse aluno aqui do grupo escolar também, na tarefa de segmentação, por exemplo. Então, você percebe que consegue identificar isso. Então, no grupo verde, nesse caso, grupo escolar, você percebe que eles têm habilidades melhores quando comparados aos alunos que têm dislexia. Isso você consegue através dessa barrinha mais central, quando você compara exatamente essas duas barras. Elas são muito distantes. Por exemplo, essa aqui na tarefa da literação, isso aqui é bem pertinente, que é realmente uma das tarefas mais preditoras de programação, a literação e rima. Na tarefa de rima também, essa é discrepante. Você percebe que a variação do grupo escolar, ele é bem menor quando comparado ao grupo clínico. E também a média, também você consegue perceber isso. Nas tarefas de memória visual e segmentação também se percebe essa mesma captação, por mais que na parte de memória visual elas sejam um pouco próximas. Isso você consegue observar através do grafo e estimar essas habilidades. Como é que é feito isso? Então, a ferramenta, a gente roda os dados pela teoria da resposta ao IT, pega exatamente as habilidades estimadas pelo algoritmo, que a gente explicou na aula passada, e o que vai acontecer no final? Ele vai ter exatamente a habilidade estimada pelo algoritmo. Essa habilidade final, ela tem que ser, foi feita a média, por exemplo, a mediana, ou a média, por exemplo, e comparada entre si, entre os grupos. E nesse exemplo que eu estou dando, ele percebe que o grupo escolar, ele sempre vai ter um desempenho melhor do que o grupo clínico, porque a gente exatamente quer mostrar que a ferramenta consegue distinguir esses dois grupos. E quando a gente pega exatamente para a tarefa de coordenação visuomotora, também se percebe isso, que além das tarefas de aliteração, que são tarefas relacionadas à leitura, aliteração, segmentação, memória visual e rima, são tarefas para leitores de leitura, você consegue perceber também que os alunos que têm dislexia também têm dificuldades na coordenação visomotora. Então, o jogo também trabalhava essa questão visomotora no recolhimento de tesouro e também de objetos colididos. Então, eu uso a capacidade do aluno de percepção visoespacial, ou seja, visomotora. Então, ele usaria as instruções, nesse caso, contidas através do uso das teclas, para depois verificar exatamente essa distinção, certo? Então, aqui você percebe que exatamente que a amostra clínica, novamente, ele colidiu, a amostra escolar, ele recolheu a mesma quantidade de tesouros, né, você percebe que, porém, a variação do grupo ele foi menor quando comparado ao grupo clínico. Já em relação aos objetos colididos, ele teria que colidir o mínimo possível nas cavernas. Significa dizer que se o aluno, se a criança ele colidir poucas vezes na caverna, significa dizer que ele tem uma coordenação visomotora muito aguçada.
que é exatamente isso, né? Então, você percebe que na amostra escolar eles colidiram menor quando comparado à amostra clínica. Esses resultados também proporcionam também através de uma teste de significância, que a gente verifica através das medianas e do desvio padrão. Então, você percebe aqui, por exemplo, aqueles gráficos eles podem ser resumidos através de tabelas, e nas tabelas você consegue captar essas informações de uma forma mais fácil. Não que o esboço gráfico seja errado, mas sim que o desempenho, nesse caso, a forma de representação por números, fica até mesmo mais intuitiva. A gente aplica através de um teste de Wilcoxon, que é um teste de comparação em relação às medianas, verificando se as medianas são diferentes. Por exemplo, na tarefa da literação, o grupo escolar teve uma mediana de 3, ou seja, a escala varia entre menos 4, de menos 4 até 4, então a mediana para a tarefa da literação para o grupo escolar foi 3. Já a mediana para o grupo clínico, que é os alunos que têm dislexia, foi baixa, ou seja, 0,3. Então perceba que o número é muito grande. Mas isso é significativo? A pergunta é essa. O teste que é feito, que é o teste de Costa, é para saber se essas medianas são significativas. E você percebe que, através do nível de significância de 95%, nesse caso, esse p-value tem que ser menor do que 0,05 para exatamente refutar a hipótese nula. Ou seja, as amostras conseguem identificar aqui que elas são exatamente distintas, e é o que a gente quer exatamente provar, que realmente os dois grupos são distintos por conta do desempenho. O grupo escolar, realmente, ele tem um melhor desempenho quando comparado ao grupo clínico, mostrando exatamente que a ferramenta consegue distinguir esses dois grupos de uma forma mais fácil. Além disso, para as tarefas de literação, você consegue perceber também isso, ele é maior, mas será que é significativo? A média, ele ficou quase, basicamente a mesma coisa, né? Se você observar que foi 0,8 e aqui foi 1,2. Porém, o desvio padrão aqui foi menor quando comparado ao desvio padrão da segmentação da amostra clínica. Através da aplicação do teste de significância, esse valor tem que ser abaixo de 0,005 para a gente refutar a hipótese nula, que nesse caso mostra que ele tem exatamente a comparação dos dois grupos de formas distintas, ou seja, que a gente consegue realmente mostrar que os dois grupos são exatamente diferentes um do outro. Então, aqui também provou para a segmentação. Para a parte de memória visual também você consegue perceber isso. Por mais que as medianas estejam bem próximas, porém o desvio padrão para o grupo clínico ela é bem maior quando comparado ao grupo desvio padrão. Isso aqui também influencia, certo? O desvio padrão. Seria a variação para mais e para menos em relação à mediana. Ou seja, um grande grupo de alunos se concentrou mais nessa faixa. Então, significa dizer que a significância desse valor aqui foi também menor do que 0,05 e também a gente refuta a hipótese nula. Depois disso aí, a gente verifica para a rima. Inclusive, a mediana da rima foi negativa para o grupo clínico, e do grupo escolar você percebe que é uma média muito alta quando comparado ao grupo clínico. E essa diferença também é significativa, bem menor do que 0,05. Então, significa dizer que também a tarefa de rima, você percebe que o grupo clínico tem uma certa dificuldade. Tudo isso aqui é para comprovar, mas todos os outros passos que a gente mostrou, por exemplo, o primeiro passo, que foi construir o instrumento, os itens, precisava ter exatamente uma segmentação, no sentido de ter boa confiabilidade, boas propriedades psicométricas. A gente conseguiu atingir esse objetivo. Depois foi elaborar um algoritmo que adaptasse exatamente a melhor forma, evitando que os alunos cansassem por um número de quantidade de questões, e também exatamente administrar menos itens e uma precisão melhor. E aí, nesse caso, a gente conseguiu comprovar isso através dos estudos anteriores. E aí, a gente consegue, a partir dos estudos anteriores, conseguir exatamente obter as informações adequadas para que a gente consiga, em seguida, validar o estudo, que é exatamente a ferramenta conseguir distinguir esses dois grupos. E você percebe que houve uma distinção entre esses dois grupos nas 4 tarefas avaliadas. E isso tudo parte do pressuposto dos anteriores. Nesse caso, a gente teve os instrumentos têm boa confiança, tem boa consistência interna, apresenta boas propriedades psicométricas e também obtém um algoritmo com excelência. Além disso, podemos obter também essas informações para a estimativa da habilidade das tarefas visual-motora. Então, também tem a média aqui, a mediana dos objetos colididos. Você percebe que o grupo escolar ele colidiu bem mais do que o grupo, quer dizer, a amostra o grupo clínico, desculpa. Ele colidiu mais do que o grupo escolar, porém o desvio padrão aqui foi menor, mas mesmo que o desvio padrão aqui tenha sido maior para
para o grupo escolar também não foi significativo. Aí significa dizer que, quer dizer, foi significativo, significa dizer que realmente também consegue distinguir essa questão de objetos colididos, ou seja, os alunos que da amostra clínica colidem mais que o grupo escolar. Assim como nos objetos recolhidos também, você percebe que por mais que as medianas sejam iguais, o desvio padrão aqui é mais alto para o grupo do grupo clínico, então, consequentemente, recolher tesouro, por exemplo, torna-se também significativo, ou seja, o grupo escolar ele é mais eficiente em relação a isso. Não é que o grupo, no caso, quem tem dislexia, ele seja uma pessoa que não consegue fazer. Ele consegue, mas consegue fazer as atividades com certa limitação, e a gente percebe que é exatamente o que ele tem mais dificuldade mesmo, que é a parte da leitura, que o cérebro dele não está configurado para isso. Uma boa parte dos alunos consegue, através de desvios, ele consegue captar a leitura com mais tardar, mas aí ele precisa de atenção, e aí, nesse caso, o trabalho surge por conta dessa necessidade. Em seguida, você consegue obter também o tempo de resposta das crianças. Então, também foi um fator, uma observação. Você pode verificar o tempo. Será que o tempo ele é significativo? Por exemplo, você consegue observar aqui, a amostra clínica, ele levou bem mais tempo, em segundos, quando comparado à amostra escolar. Então, ele, por exemplo, resolveu mais tempo as tarefas da literação, mesmo que tivesse errado mais. Também para a parte de coordenação visomotora, na memória visual, na rima e também na segmentação. Você consegue perceber isso no esboço gráfico, né, nesse caso no box plot. Em seguida, esses números também são significativos, né? Você percebe que o tempo de resposta que as crianças vão ter em segundos, em relação à mediana, você percebe que, olha só, a diferença entre o grupo clínico para o grupo escolar. Então, a gente também aplicou o teste de Coxon para verificar se existe diferença entre essas medianas. 202 segundos levou, em média, a mediana aqui para o grupo clínico para a tarefa de literação, responde aqui todos os itens. E o grupo escolar levou 89. Nesse caso, em média, 89 segundos. O desvio padrão foi de 79 segundos, aqui também 27 segundos, o desvio padrão é também menor. E aí você percebe que também, quando aplicar o teste de Coxon para todas as tarefas, por exemplo, a literação, segmentação, memória visual, rima e coordenação visomotora, todos esses números aqui são abaixo de 0,05. O que a gente refuta a hipótese nula, que me dá exatamente indícios de que os dois grupos, eles são diferentes na representação do tempo. Nesse caso, você percebe que o grupo escolar leva bem menos tempo que o grupo clínico, e essa diferença é bem significativa. Então, dando indício também que as crianças, ele requer mais atenção nas tarefas, e também ele vai levar mais tempo para resolver uma tarefa. Então, significa dizer que uma pessoa que tem dislexia, ele resolve tarefas de leitura e de coordenação visomotora, por exemplo, de uma forma com mais tempo, nesse caso, para resolver uma tarefa mais simples. Bom, para isso a gente precisa, com essas validações, a gente consegue obter informações importantes, porque, por exemplo, ao aplicar um jogo como esse, ele vai me dar exatamente informações muito pertinentes para que para que a escola consiga intervir diretamente nesse aluno de uma forma mais justa, evitando assim a sobrecarregar os CAIs com a síndrome do encaminhamento que a gente explicou nas aulas passadas. Bom, em termos de desempenho é isso, a gente percebe que consegue perceber que o mesmo sistema desenvolvido por uma equipe de alunos, por exemplo, a gente consegue obter informações importantes para no avanço da ciência. Significa dizer que um trabalho em si pode ter várias visões, vários estudos, que vocês podem até ampliar o leque de vocês de conhecimentos na parte de produção científica, permitindo que vocês tenham chances até mesmo de submeter a um programa de mestrado ou doutorado futuramente. Ou até mesmo levar esse seu nome da universidade também para esses eventos, e também isso vai contar para o seu currículo quando for contratado. Por exemplo, se você desenvolve jogos e aí você tem exatamente esse diferencial em trabalhar com a teoria de resposta ao IT, por exemplo, ou até mesmo fazer validações de usabilidade, ou até mesmo de comércio, por exemplo, então vocês conseguem perceber que o seu currículo também é grande, porque uma empresa, entre uma pessoa que tem o mesmo conhecimento de desenvolvimento de jogos, por exemplo, ele vai captar
essa informação que você tem exatamente de desenvolver jogos de uma forma mais intuitiva. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído para que vocês consigam ampliar o leque de vocês na parte científica. Então, ficamos por aqui e até uma próxima aula.